Bem, pessoal, olá a todos. Estamos aqui na nossa quarta aula da disciplina Fundamentos de Matemática. Deixa eu só me livrar desse aqui. Vamos seguir. O nosso tópico de hoje é conjunto quociente, tá? Seguindo logo depois do nosso assunto de relações de equivalência. Então, vamos começar. Bem, primeira coisa é, você considera tio uma relação de equivalência em um conjunto não vazio A? Daí nós temos duas definições. Tá? A primeira dela é, para cada x que você pegar no seu conjunto A, você considera o conjunto x barra, que é formado pelos elementos de A que se relacionam com o x. Tá? Esse conjunto é chamado a classe de equivalência de x, tá? Módulo tio. Tá? Isso aqui, quando você estiver trabalhando com mais de uma relação, é importante. Caso contrário, não precisa usar. Então, isso aí é uma classe de equivalência, tá? De um elemento. Basicamente, o que você faz é agrupar elementos semelhantes, segundo a nossa relação de equivalência, agrupa tudo e isso aí forma a classe de equivalência. Tá? A outra definição, é a definição que dá nome à nossa aula de hoje, que é a de conjunto quociente. Tá? O conjunto quociente do conjunto A pela relação de equivalência tio é o conjunto denotado dessa forma, A barra tio. Tá? E ele nada mais é que o conjunto que consiste de todas as classes de equivalência. Tá? Ou seja, é o conjunto formado pelo x barra, tal que x pertence a A. Tá? Essencialmente, o que significa a classe de equivalência, conjunto quociente? Bem, de forma intuitiva eu posso trazer para vocês aqui uma ilustração para tentar ajudar a entender um pouquinho. Tá? Eu quero voltar ao exemplo das canetas novamente, tá? Mas aqui é desenhadinho, ficar talvez um pouco melhor de explicar. Tá? Aqui é o conjunto das canetas, aqui eu tenho 3 canetas azuis, 4 canetas vermelhas e 3 canetas verdes. Tá? Então, o que seria aqui a classe de equivalência, as classes de equivalência, né? Então, primeiro a nossa relação de equivalência seria duas canetas se relacionam se elas possuem a mesma cor. Tá? Então, a nossa primeira classe de equivalência seria a classe de equivalência das canetas azuis. Deixa eu marcar aqui de azul. Isso aqui, ó, seria uma classe de equivalência. Tá? Lembre-se, uma classe de equivalência é um conjunto formado por elementos que se relacionam. Tá? Essas 3 canetas aqui elas se relacionam porque elas possuem a mesma cor. Daí você tem mais duas classes de equivalência. Classe de equivalência das canetas vermelhas. Tá? Todas se relacionam porque possuem a mesma cor. E a classe de equivalência das canetas verdes. Tá? Então essas seriam as classes de equivalência. Tá? Então o que seria agora o conjunto quociente por essa relação de equivalência? Veja só, o conjunto quociente seria o conjunto formado pelas classes de equivalência. Ou seja, seria o conjunto formado por esses 3 elementos. Tá? Isso aqui passa a ser um elemento, que é a classe de equivalência das canetas azuis. O segundo elemento é a classe de equivalência das canetas vermelhas e o terceiro elemento é as classes de equivalência das canetas verdes. Tá? Então, a título de comparação, qual é a diferença do conjunto original para o conjunto quociente? Vamos lá, vamos voltar ao conjunto original. Que é uma tentativa, tá? Uma cópia, vamos dizer assim, do conjunto original. Veja só, esse aqui seria o conjunto original. O conjunto original ele possui 10 elementos. Tá? Possui 3 canetas azuis, 3 canetas vermelhas e 3 canetas verdes e 4 canetas vermelhas. Então, o conjunto original possui 10 elementos. Tá? O conjunto quociente possui 3 elementos, porque os elementos dele não são mais canetas, mas sim as classes de equivalência. Então, ele possui 1, 2, 3 elementos. Então, essencialmente, o que você está fazendo quando você trabalha com o conjunto quociente é enxugar o conjunto, tá? Agrupar coisas semelhantes
do seu ponto de vista, segundo a sua relação de equivalência, agrupar elas e dizer que é a mesma coisa, tá? Porque, digamos que o seu objetivo seja escrever um texto com uma dessas canetas. Então, para você, quando você olha inicialmente aqui, para você parece que você tem 10 opções, certo? 10 canetas, então tem 10 opções. Mas no fundo, o que vai impactar no resultado são as cores, tá? Se você pegar qualquer uma das 3 aqui, vai dar no mesmo, tá? Qualquer uma das 4 aqui vai dar no mesmo, porque são todas da mesma cor. Então, na verdade, as opções que você tem são 3. E é isso que o conjunto quociente deixa claro para você. Tá? Ele agrupou os objetos parecidos. Tá? Mais uma vez, essa noção de parecido, essa noção de similar, essa noção de equivalente vai ser de acordo com a sua relação. Tá? Nesse caso, a nossa relação seria que duas canetas se relacionam se possuem a mesma cor. Tá? Então, essa é essencialmente a diferença aqui, ó, do conjunto original, que seria o nosso conjunto A, e o conjunto quociente, que seria o A barra tio. Tá? A sobre tio. Então, espero que esse desenho tenha ajudado um pouquinho, tá, a compreender a diferença essencial do conjunto original para o conjunto quociente. Então, seguindo, vamos ver agora mais alguns exemplos numéricos. Tá? Esse foi só um exemplo intuitivo. Vamos ver agora um pouco alguns exemplos numéricos. Nosso primeiro exemplo, considere A o conjunto finito formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4. E considere tio a seguinte relação, a relação formada por esses, consistindo desses pares ordenados. Tá? Obviamente ela é uma relação, tá? É um subconjunto do cartesiano A por A. Tá? E ela é uma relação de equivalência. Tá? Isso aqui você pode verificar as 3 propriedades, a reflexividade, a simetria e a transitividade. Tá? Isso aqui eu deixo como exercício para você verificar. Tá? Mas essencialmente para esse exemplo o que a gente quer é que seja uma relação de equivalência. Por quê? Para poder falar de classe de equivalência e de conjunto quociente. Tá? Então, uma vez que a gente tem uma relação de equivalência, vamos ver as classes de equivalência. Tá? Então, a gente vai ter uma classe de equivalência para cada elemento do A. Então, vamos pegar aqui, ó, a classe de equivalência do zero. Por definição, são os elementos de A que se relacionam com o zero. Mas o que significa x se relacionar com zero? Significa que o par y0 pertence à relação tio. Então, olhe agora para a sua relação original. Procure todos os elementos que começam, aliás, que terminam, que tem a segunda coordenada nula. Os elementos são esse aqui e esse aqui. Certo? A gente tem 2 elementos aqui. E o que é que você vai fazer? Você vai pegar as primeiras coordenadas dele. As primeiras coordenadas é que vão constituir, que serão os elementos da classe de equivalência do zero. Ou seja, nós vamos ter o elemento 0 e o elemento 1, que está aqui, ó, 0, 1. Não tem mais nenhum outro elemento, nenhum outro par que termina com 0, então esses são todos os elementos do 0 barra. Vamos fazer mais uma vez para outro elemento, para você entender a mecânica da coisa. 1 barra. 1 barra são os y que estão em A, tal que o par y1 pertença à relação tio. Ou seja, você vai pegar aqui, ó, todos os pares que terminam com 1 e vai pegar a primeira entrada deles. Então vamos ver, todos os pares que terminam com 1. A gente tem esse aqui, ó, o 0, 1 e o 1, 0. Não tem mais nenhum, ó, que termina com 1. Então o que é que você vai fazer? Pega as primeiras entradas desses pares. Aqui, ó, 0, tá aqui, e 1, tá aqui. Não tem mais nenhum outro elemento terminando com 1, então esses aqui são todos os elementos do 1 barra. Tá? Então vamos agora para a nossa próxima classe de equivalência, que é o 2 barra. O 2 barra são os elementos de A, tal que o par y2 pertence a tio, a relação tio. Então vamos ver todos os elementos que terminam com 2. Tá? Todos os pares em tio que terminam com 2. Então nós temos o 2, 2, o 3, 2 e o 4, 2. Tá? Esses são todos os nossos elementos que terminam com 2 aqui em tio, na relação tio. Então o que a gente vai fazer? Pegar as primeiras entradas. Então nós temos aqui, ó, 2,
nós temos aqui 3 e nós temos aqui 4. Então, 2, 3, 4. E essas são todas as possibilidades. Tá? Então, seguindo, você pode fazer a mesma coisa para o 3 barra e para o 4 barra. Tá? Lembrando, 3 barras são todos os y em A, tal que o par y3 pertence a tio. E aí você faz a mesma mecânica que a gente fez nos outros 3 exemplos, você faz no 3 barra e no 4 barra. E aí você obtém esses conjuntos. Tá? E vejam aqui que as classes de equivalência não são necessariamente distintas. Veja aqui, ó, o 0 barra e o 1 barra são o mesmo conjunto. O 2 barra, o 3 barra e o 4 barra também, ó, são o mesmo conjunto. Então vamos sintetizar aqui. Veja aqui, ó, o 0 barra é igual ao 1 barra e o 2 barra é igual ao 3 barra, que é igual ao 4 barra. Portanto, como você pode escrever seu conjunto quociente? Tá aqui, ó, conjunto quociente A por tio, por definição são x barra, tal que x pertence a A. Então seria 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra. Mas o 0 barra e 1 barra são iguais e o 2 barra, 3 barra e 4 barra são iguais. Portanto, o nosso conjunto quociente possui apenas 2 elementos, tá? Que é o 0 barra e o 2 barra. Então, seguindo, nosso próximo exemplo. Vamos pegar agora uma relação que a gente já viu na aula passada, que é uma relação de equivalência, certo? É uma relação sobre o conjunto dos inteiros, definida da seguinte forma: x se relaciona com y se e somente se x menos y é um múltiplo de 3. Então, ó, a gente já viu que tio de fato é uma relação de equivalência em A, tá? Isso foi visto na aula anterior. Então agora vamos falar do tema dessa aula, que são as classes de equivalência e, consequentemente, o conjunto quociente. Então, seguindo, vamos descrever o conjunto quociente, tá? A por tio. Então, vamos inicialmente olhar as classes de equivalência. Primeiro, o 0 barra. Por definição, são os y em A, tal que y se relaciona com 0. Então, isso aqui, ó, essa primeira igualdade aqui, é a definição. Então, sempre você vai partir dela. E o que é que você vai fazer? Você vai adaptar. E o que significa isso para cada exemplo ou para cada exercício? Tá? O que significa y se relacionar com 0? Nesse exemplo, significa que y menos 0 é um múltiplo de 3. No exemplo anterior, significava que o par y,0 pertencia à relação tio. Tá? Então, você vai traduzir isso aqui para cada exemplo ou para cada exercício que tiver na sua frente, que você for resolver. Tá? Então, traduzindo aqui, ó, significa que existe um inteiro n, tal que y é um múltiplo de 3. Tá? Essa daqui é o nosso 0 barra. Então, quem seria o 1 barra? 1 barra aqui seria os y em A, tal que y se relaciona com 1, por definição. Traduzindo isso, significa que y menos 1 é um múltiplo de 3. Passo 1 para o outro lado e você vai obter esse conjunto aqui, ó. São os y em A, tal que y é igual a um múltiplo de 3 mais 1. Agora, o 2 barra, seguindo a mesma lógica, vão ser os conjuntos, os elementos em A, tal que y é um múltiplo de 3 mais 2. Tá? Pegaram aí a mecânica da coisa. Tá? Então, quem seria o 3 barra? Tá? 3 barra aqui seriam os y em A, tal que y é igual a um múltiplo de 3 mais 3. Mais um múltiplo de 3 mais 3 é ainda um múltiplo de 3. Portanto, o nosso 3 barra, na verdade, é igual ao 0 barra. Vamos seguir. O 4 barra. O 4 barra seria igual aos y em A, tal que y é igual a um múltiplo de 3 mais 4. Mas veja aqui, ó, um múltiplo de 3 mais 4, deixa eu usar aqui o quadrozinho para ver se fica um pouco mais claro. Veja só. Um múltiplo de 3, um 3n mais 4, você consegue escrever assim, ó. Você consegue escrever como 3n mais 3
mais 1, que no fundo vai ser 3 n mais 1, coloco 3 em evidência, né? Mais 1. Então isso aqui, ó, nada mais é que um múltiplo de 3 mais 1. E a gente já sabe qual conjunto é esse. Tá? Vamos voltar para cá. É o 1 barra, certo? Que consiste dos múltiplos de 3 mais 1. Seguindo a mesma lógica, o 5 barra vai ser igual ao 2 barra, o 6 barra vai ser igual ao 0 barra, e por aí vai. Então, de forma geral, você vai obter isso aqui, ó. De modo geral, para qualquer x inteiro, lembre-se que o A é o conjunto dos inteiros, você tem o seguinte, ó, que o x barra vai ser os y em A, tal que y é um múltiplo de 3 mais x, tá? E isso aqui vai ser igual ao r barra, onde r vai ser igual a 0, 1 ou 2, tá? Esse rzinho aqui, ó, é o resto da divisão por 3, tá? Qualquer número que você pegar e dividir por 3, você vai ter 3 possibilidades aí de resto, que vão ser resto 0, que são os múltiplos de 3, resto 1, que são os múltiplos de 3 mais 1, e resto 2, os múltiplos de 3 mais 2. Tá? Então essas são as 3 possibilidades. Então vejam aqui, isso aí vai se repetindo, ó, e essas são as 3 possibilidades que a gente tem de classes de equivalência, o 0 barra, o 1 barra e o 2 barra. Portanto, o nosso conjunto quociente, o A por tio, vai ser, ó, o conjunto formado por essas 3 classes, tá? O 0 barra, 1 barra e 2 barra. Então vejam só, embora o nosso conjunto original, que é o A, que é o conjunto dos inteiros, fosse infinito, o conjunto dos inteiros é infinito, o nosso conjunto quociente ele é finito, tá? Só possui 3 elementos, que você está agrupando. Você está agrupando em quem é múltiplo de 3, quem é múltiplo de 3 mais 1 e quem é múltiplo de 3 mais 2. Tá? Isso é o que a nossa relação de equivalência nesse exemplo faz. Então vamos seguir. Vamos falar um pouco sobre as propriedades do conjunto quociente e de classes de equivalência. Tá? Quais propriedades são essas? Considera primeiro tio uma relação de equivalência em A. Então, as classes de equivalência são sempre não vazias. Tá? Para qualquer elemento que você pegar em A, tá? Um elemento x em A, o x barra sempre é não vazio. Tá? Isso aí é claro de ver, mas eu vou deixar para comentar na hora da prova. Segunda propriedade, se você pegar qualquer elemento em uma classe de equivalência x, certo? Ou seja, um y numa classe de equivalência de x, então a classe de equivalência de x e de y são iguais. Terceira propriedade, duas classes são iguais se e somente se os seus representantes se relacionam, ou seja, x barra é igual a y barra se e somente se x se relaciona com y. Quarta propriedade, dada duas classes de equivalência, ou elas são disjuntas ou são iguais. Tá? Propriedade importante. Ou seja, se elas se intersectam, então elas têm que ser iguais. Tá? Essa é a única possibilidade. Ou são iguais mesmo aqui, ou elas não podem se intersectar, certo? A interseção é sempre vazia. E quinta propriedade, a união de todas as classes de equivalência dá o conjunto A. Tá? Essas são as 5 propriedades aí de relação de equivalência e vamos ver a prova de cada uma delas. Primeira, certo? A primeira diz que o conjunto, a classe de equivalência sempre é não vazia, certo? Dado x, a classe de equivalência de x é não vazia. Então, ó, dado x em A, a gente sabe que como a relação tio ela é de equivalência, então em particular ela é reflexiva. Tá? Então você tem que x se relaciona com x. Se x se relaciona com x, então é claro que o x vai estar no x barra, por definição. Então ó, o x barra ele possui pelo menos um elemento, que é o x. Portanto, o x barra é não vazio. Nossa segunda propriedade. Tá? Pegue um y aqui, um y no x barra. Tá? A gente quer mostrar que o x barra e o y barra são iguais. Tá? Então pegue y no x barra. Por definição, o y se relaciona com x, mas a relação ela é reflexiva. Aliás, a relação é de equivalência, portanto ela é simétrica.
Então, se y se relaciona com x, o x se relaciona com y. Daí, lembre-se, você quer mostrar a igualdade de conjuntos, então eu vou mostrar uma inclusão. Na verdade, você tem que mostrar duas. Vamos mostrar uma inclusão e a outra seria por simetria, seria completamente análogo. Então vamos lá. Pegue um elemento z em x barra. Nós queremos mostrar que ele está no y barra. Por definição, isso aqui significa que o x, que o z se relaciona com o x. Mas a gente já tem aqui que o x se relaciona com y. Como a relação é de equivalência, vale a transitividade. Portanto, o z se relaciona com o y. E, portanto, por definição, o z pertence à classe do y. E isso mostraria uma inclusão. Tá? A outra inclusão é completamente análoga. Tá? Basta você reproduzir isso aqui, adaptando, trocando x com y. E, portanto, você tem a igualdade das classes de equivalência. Agora vamos para a nossa terceira propriedade. Tá? A gente quer mostrar que se x barra é igual a y barra, então a gente já sabe que o x ele pertence ao x barra. Tá? O x pertence ao x barra, a gente viu isso aqui na propriedade 1. Mas por hipótese, o x barra é igual ao y barra. Então, se x pertence ao y barra, por definição, x se relaciona com y. Tá? E é isso que a gente quer mostrar. As classes são iguais somente se seus representantes se relacionam. Então, a gente já mostrou a ida. Vamos fazer a volta. Suponha que seus representantes se relacionam. Tá? X se relaciona com y. Pela simetria, y se relaciona com x. Por definição, o y pertence ao x barra. Pela propriedade 2, está aqui. Se você tem um elemento que está no x barra, então o x barra é igual ao y barra, como queríamos. E aí a gente fecha a ida da propriedade 3. Ou seja, duas classes são iguais somente se seus representantes se relacionam. Vamos para a nossa quarta propriedade. Certo? Nossa quarta propriedade, ela diz o seguinte: dado duas classes para você, ou elas são iguais ou elas são disjuntas. Então, eu tenho duas classes. Se elas já são disjuntas, não há o que fazer. Então, assuma que elas não são disjuntas. Então, o que você tem que mostrar é que se elas não são disjuntas, então elas têm que ser iguais. Tá? Então, vamos lá. Assuma que as duas classes x e y não são disjuntas. Então, o que a gente tem que mostrar é que o x barra é igual ao y barra. Então, se a interseção é não vazia, quer dizer que existe um z que está nessa interseção. Daí, você vai usar agora a nossa propriedade 2. Se o z pertence ao x barra, pela nossa propriedade 2, o z barra é igual ao x barra. Como o z também está no y barra, pela nossa propriedade 2, o z barra é igual ao y barra. Daí, x barra é igual a z barra, mas o z barra é igual ao y barra. Portanto, x barra é igual ao y barra. E aí você fecha a nossa propriedade 4. Tudo bem? Bem, agora para fechar essa lista de propriedades, vamos falar da última propriedade, que diz que o A é a união de todas as classes de equivalência. Então, dado um x em A, a gente tem que o x barra é um subconjunto do x. Lembre-se, por definição, o x barra são os y em A que se relacionam com x. Portanto, por definição, o x barra é um subconjunto do A. Daí, se você pegar a união de todos eles, ainda vai ser um subconjunto do A. E aí você tem a primeira inclusão. Vamos mostrar a inclusão contrária. Tá? Reciprocamente, dado um x em A, nós vimos que o x ele pertence à sua classe de equivalência, ou seja, o x pertence ao x barra. Portanto, o conjunto unitário formado pelo x está contido no x barra. Daí o que você faz? Você usa um truquezinho aí de conjuntos. Você pega o A e escreve como a união de todos os conjuntos unitários, cujos elementos são elementos do A. Tá? Essa primeira inclusão aí é um truquezinho básico. Você está escrevendo A como a união de seus pontos. Tá? É assim que a gente chama. E como cada um desses conjuntos unitários está contido no x barra, então a união deles vai estar contida na união do x barra. E isso conclui a outra inclusão.
tá? E com isso você obtém a igualdade. Bem, essas foram as 5 propriedades, tá? de classes de equivalência e de conjunto quociente. Tivemos só um exercíciozinho naquela parte lá de relação de equivalência, tá? Mas a gente tem alguns exercícios já na lista também que envolvem conjuntos quocientes, tá? Então revejam essa aula quantas vezes forem necessárias, vejam de novo o exemplo intuitivo que eu dei no início dessa aula, tá? Então essa noção de conjunto quociente ela é importantíssima porque ela aparece em tudo que for de disciplina de matemática avançada, tá? Ela sempre aparece, tá? Vai aparecer em análise, em álgebra, em geometria, em topologia, sempre aparece esse conjunto quociente com mais outra estrutura, tá? No caso de álgebra, aparece o conjunto quociente com a estrutura de grupo, tá? De anel, de módulo, sempre vai aparecer esses conjuntos. Então é importante você aprender bem esse assunto, esse tópico, tá? De conjuntos quocientes. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre partição, tá? Que está intimamente ligada com esse tópico de conjunto quociente. Tá? Então é isso. Nos vemos na próxima aula. Valeu, pessoal.